sobre infarto fulminante, uma situação bastante assustadora que, quando acontece e acomete pessoas principalmente famosas, existe bastante veiculação nas mídias sobre esse evento, dado que a morte inesperada do infarto fulminante sempre é muito chocante, muito assustadora e muitas vezes inesperada. Então eu tô aqui de frente para o nosso cardiômetro. O cardiômetro é uma ferramenta que a gente tem da Sociedade Brasileira de Cardiologia que nos mostra o tempo inteiro quantas mortes a gente teve no Brasil até o momento por infarto, tá? Por doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem aqui, ó, as doenças cardiovasculares como AVC e infarto representando 30% das mortes no Brasil e até este momento a gente tem um registro de 281.792 mortes no Brasil. Então, lembrando aqui para vocês dados que a gente tem do nosso país, entre 300 e 400 mil infartos por ano a gente tem no país. E a cada 5 a 7 infartos, um é fulminante. Então, vamos falar sobre isso. Essa expressão fulminante, né, significa que a gente está falando de um infarto em que a pessoa perdeu a vida. Então, é sobre esse tema aí tão desastroso que a gente tem muita vontade de poder entender e prevenir, que a gente vai falar hoje. Para os que não me conhecem, né, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou cardiologista e ecocardiografista, então eu sou especialista em doença de coração. Eu já tenho 18 anos de estrada formada e atendendo pacientes apenas com doenças de coração já faz 15 anos. Então, já temos uma estrada aí enxergando alguns desastres e muitas coisas boas. Então, a gente já viu qual é o melhor caminho. A gente tem percebido também muito mais casos de infartos em pessoas jovens, né? A gente tem observado, acredito que todos vocês acompanhem as notícias no Instagram que a gente acaba recebendo de pessoas que perdem a vida e com 40 e poucos anos. Aposto que vocês conhecem pessoas na sua cidade, na sua família, às vezes algum de conhecidos, né, que morreram, às vezes jogando futebol, às vezes não, mas são pessoas às vezes de 40 e poucos anos, de 50, que infartam e perdem a vida subitamente, uma coisa que a gente realmente não esperava, porque uma pessoa de 50 anos é uma pessoa muito jovem, né? A gente aqui que tá em breve vai chegar nos 50, né? Tomara a Deus que sim. Então a gente já acha que uma pessoa de 50 anos é uma pessoa muito jovem. Vamos lá, vamos começar pelas perguntas que são as mais feitas, tá? Em todos os canais, no consultório, nas conversas de corredor por aí. O que é o infarto fulminante? Então, o infarto fulminante é um infarto no coração que acontece e leva a vida da pessoa, então, em minutos a horas. Tá? Então, desde o início do infarto, a pessoa infarta e a pessoa morre, tá? Então, esse é um infarto fulminante. O que acontece? Como é que acontece o infarto fulminante? O infarto acontece quando a gente tem um entupimento na nossa coronária. Então, vou pegar aqui minha maquete de entupimentos, tá? Então, aqui a gente tem como se fosse uma coronária, que são as artérias que levam o sangue para o coração, e aí a gente tem uma oclusão total. Na oclusão total dessa artéria, a gente não vai levar o sangue pro músculo do coração. As coronárias são essas artériazinhas aqui que ficam na volta do coração. Quando a gente tem um entupimento grave nessas artérias, a gente vai ter um infarto e um pedaço desse músculo do coração aqui vai morrer. O que acontece no infarto fulminante? Quando ele é fulminante, a gente normalmente vai ter uma oclusão total dessa coronária. Percebam aqui que a gente não tem uma oclusão total dessa coronária. Aí não vai chegar sangue para aquele pedaço de músculo do coração. O que vai acontecer? Aquele músculo tá batendo, porque o coração não tá funcionando o tempo inteiro. Tá ali, tá contraindo, só que ele não tá ganhando sangue mais com oxigênio, com nutrientes. E aí ele passa a fazer as suas reações químicas sem oxigênio num processo que a gente chama de processo anaeróbio, tá? O anaeróbio é sem oxigênio, o aeróbico é com oxigênio, que é o normal, o natural.
tá? Então, ele faz um processo anaeróbico e a partir dali muitas reações químicas naquele músculo vão acontecer de um jeito diferente. O músculo passa a produzir ácido lático, né, que é o lactato, produz outros compostos químicos, as células começam a morrer e a romper e a liberar os seus produtos na corrente sanguínea. E o que está acontecendo ali também? Um desequilíbrio de pH. O lactato ele vai alterando o pH daquele lugar, onde tem essas células morrendo. E ali a gente tem os neurônios, que são como se fossem os fios elétricos que a gente tem no coração que levam os impulsos elétricos e fazem a contração do coração, que esse é o nosso marca-passo normal, né? O nosso coração tá sempre batendo e a gente não sente. A gente tem esses fiozinhos elétricos, que são os nervos dentro do coração, levando os impulsos elétricos. E se a gente tiver essa região com os nervinhos dentro, em que as células estão morrendo, o que acontece ali? Muda sódio, muda potássio, muda um monte de coisa e a gente excita esses neurônios e eles podem disparar uma arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca que acontece com a necrose, com a morte celular, é uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. Essas arritmias causam parada cardíaca. Percebam comigo o seguinte, como é que a gente vai saber se uma pessoa vai ter uma parada cardíaca quando ela tiver uma oclusão de coronária? A gente não tem como saber. Durante o processo de infarto, que é quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, o tempo de evolução desse infarto, porque ele progride, a gente não tem como saber em que momento a coronária fecha totalmente e o músculo passa a fazer um processo anaeróbio até que dê uma arritmia grave. A gente não tem como adivinhar. Percebam aqui que uma forma de evitar que isso aconteça é o atendimento rápido ou a prevenção. Prevenção do infarto ou o atendimento rápido do infarto no início dos sintomas é o que pode garantir a vida na prevenção do infarto. Então, começou o infarto, eu tenho que tratar rápido, porque eu não sei se esse paciente vai ter uma arritmia cardíaca grave e quando. Hoje eu estava conversando aqui com um paciente, contando dessa experiência que foi a minha residência. Eu fiz residência no Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo e lá nós tínhamos muitos pacientes infartando, aguardando a sua vez para fazerem o cateterismo. E o que acontecia lá? A gente estava conversando com o paciente, segurando o eletrocardiograma do paciente e o que acontecia? A pessoa estava conversando e de repente só fechava os olhinhos e virava a cabeça. Então a pessoa morria na nossa frente. E o que a gente fazia rapidamente? Palpava aqui, já via que não tinha pulso, já começava a massagem, já chegava o carro de parada, a gente dava choque. Então a gente tira daquela arritmia. Aí a pessoa, né, deu uma morrida, né? A gente tira da arritmia, a gente segue fazendo massagem até voltar o ritmo do coração. A pessoa perdeu consciência, a gente entuba, vai fazer ventilação lá no umbu, fica colocando o arzinho dessa forma e a gente leva para a sala de hemodinâmica para abrir essa coronária por cateterismo. É assim que a gente faz na hora ali do infarto, da parada cardíaca. E ela acontece assim, a pessoa está conversando com a gente, né, tá contando o que ela vinha sentindo, que ela estava com dor no peito, né, como é que foi a dor, normalmente uma dor muito forte, e a gente já tá ali com o eletro, com o diagnóstico do infarto, e isso vai e acontece. Então, muitas vezes a gente leva o paciente fazendo massagem cardíaca e ventilando para a sala da hemodinâmica, onde a gente abre aquela coronária. Então, essa é uma chance que o paciente tem de sobreviver a um infarto com arritmia cardíaca do tipo parada cardíaca, tá? Então, a gente não vai ter nenhum sinal de que isso aconteceu, de que vai acontecer, de que aconteceu. Nenhum sinal de que isso vai acontecer. Ele acontece de repente. Então, a pessoa está infartando e está tendo sintomas. Se uma pessoa tem um infarto fulminante, tem como salvar? Tem. O que a gente precisa? A gente precisa estar na frente de alguém muito antenado para reconhecer que aquilo pode ser uma parada cardíaca. A gente tem que palpar pulso, ver se tem pulso, e aí a gente tem que fazer o quê? Tem que dar choque, tem que fazer massagem cardíaca. Calculem aqui comigo quantas pessoas aqui que não estão nos ouvindo, quantas pessoas a gente conhece, né? Quantos não vêm aqui ao consultório consultar porque estão tendo
uma dor no peito com uma certa periodicidade, ela tá já acontecendo há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, e as pessoas têm o hábito de esperar ver se essa dor vai passar, né? Tomou um chá, tomou um copo d'água. Então, quando ela entra num estado de maior gravidade, que causa já um mal-estar geral, começa a dar um pouco de náusea, um suor frio, e aí a pessoa vê, opa, agora eu tô ruim. Então, normalmente é nesse momento que a pessoa procura emergência, mas a gente deveria procurar aos primeiros sinais de dor no peito. Quais são os sinais de alerta e os sintomas que uma pessoa apresenta nos dias ou horas que antecedem o infarto e no dia do infarto, no momento do infarto? Então vamos lá. Quando uma pessoa vai ter um infarto, ou seja, ela já tem um entupimento importante de coronária, mas a coronária não está completamente entupida. Ela está com entupimento de 70%, 80%, 90% e ela já vai dar sintoma. Então, quando a gente exige do coração, a gente caminha, anda numa rua que é uma subida, sobe escadas, carrega um peso. O que normalmente a gente vai sentir, né? É a angina. A gente vai ter uma ardência, um peso no peito, ocasionado pelo esforço. Isso é angina de livro. Fez esforço, caminhou, correu, pegou um botijão, ardeu o peito, queimou, doeu, oprimiu. Isso aí é angina até se prove o contrário. Tá te avisando que tá com a coronária com grave entupimento. E aí tu para, tu descansa e aquele ardume começa a diminuir. Pode não ser um ardume, como eu falei, pode ser um peso, um aperto, tá? Uma opressão que pode ou não caminhar para o pescoço, para o braço esquerdo, mais raramente para o braço direito, tá? Mais comum, pescoço, braço esquerdo. E o estômago, pode doer o estômago, pode dar náusea, tá? Então, quando isso acontece de um jeito repetido, quando a gente faz esforço, isso é angina. Quando a gente tá deitado de madrugada, tá dormindo e acorda com aquela coisa no peito, isso aí é angina até prove o contrário. Tá dormindo, acordou, uma dor no peito te acordou, vai pro hospital. Tu podes estar começando um infarto. Uma coisa muito importante da dor, que é característico da dor do infarto, é que muitas pessoas pensam que a dor do infarto, e até do infarto fulminante, que é o que mata, né? É que essa dor vai ser uma dor horrível, né? E não é. A dor do infarto é uma dor que a gente diz que ela é progressiva, tá? A gente usa uma palavrinha científica e a gente diz que ela é insidiosa. Ela é traiçoeira, né? Porque é uma dor de infarto que ela vai piorar, mas ela não começa na maior intensidade. Então, tu vai sentindo e ela vai piorando. Quanto tempo? Não sei, minutos. São minutos e ela vai piorando. E aí tu vai te sentindo mal. E normalmente a pessoa começa a pegar as coisinhas, ó, junta a carteira, né, para ir pro hospital quando tá pior. Então piorou. Tu passa a mão assim, aquilo não alivia, tá? Pode correr ou não pro outro lado, como eu já falei, né, para pescoço, pro braço. Mas a pessoa começa a ter um suador. Vai pro banheiro, às vezes vomita, dá uma diarreia, tá? Então, isso aí tá com um infarto avançado já, entende? Então, pra não ser isso, ó, vou dizer pra vocês, tem orelha, tem pata, tem pelo, tem bigode, isso aí é infarto até prova o contrário, tá? Então, esse mal-estar noturno, e tem muito paciente que tem isso. Tem uma dor noturna no peito durante vários dias, só à noite. Não é quando a pessoa caminha, quando ela faz alguma coisa, é durante a madrugada. Já vi muito paciente sentir assim. Isso aí pode ser um aviso de que a pessoa vai infartar, certo? Então, são sinais de alerta aqui. E a dor do infarto eu acabei de caracterizar para vocês como é a dor de livro, né? Mas vamos compreender mais ainda. A gente tem muitas pessoas que sentem um pouco diferente, um pouco mais leve ainda. Então, as mulheres em geral sentem as coisas com menos intensidade, sentem um pouco diferente. Uma mulher, quando infarta, pode sentir uma dor leve no peito ou no estômago, assim, com muita palpitação,
tá? Pode ter palpitação e desmaiar. Percebam a queixa como ela é diferente. Então ela tá sentindo uma batedeira, como fala, uma batedeira no peito e se sente mal e desmaia. Então isso pode ser um infarto na mulher. Outras pessoas que sentem assim um pouco diferente, né, a sensação, são pessoas idosas, tá? Pessoas idosas que têm Alzheimer, que têm demência senil, pessoas que têm problemas de neuropatia, têm problema de nervo, problema de sentir as coisas, como pacientes que têm diabetes, né, pacientes que têm doença de Parkinson. Então, as pessoas que têm esse tipo de disfunção, assim, dos nervos, elas sentem as coisas menos, então sente diferente, um mal-estar. Uma falta de ar pode ser também um sintoma de infarto, tá, gente? Então, acabei de trazer aqui sinais de alerta, tá, para o infarto, que a gente nunca tem como saber se vai ser fulminante, como eu expliquei já no início do nosso vídeo, porque o infarto fulminante, ele simplesmente, né, ele oclui a coronária. Se não der tempo, se tu não abrir essa coronária, o músculo vai entrar em necrose, ele altera toda aquela estrutura química ali que eu expliquei para vocês e acaba disparando uma arritmia que vem daquela área ali que morreu, né? Então dispara ali uma arritmia que vai precisar de choque, de massagem de choque e vai precisar abrir essa coronária para o paciente poder, né, recuperar novamente a circulação, o oxigênio, a entrega de nutrientes para aquele músculo, tá certo? Então, como é que a gente faz a prevenção desse tipo de evento? Então, é muito estranho a gente falar como é que a gente faz a prevenção de um infarto fulminante. A gente não tem como prevenir a ocorrência de uma arritmia em vigência de um infarto que já está acontecendo. Mas, assim como eu expliquei para vocês que o infarto fulminante, ele simplesmente acontece a qualquer momento quando tu tem aquela morte celular, então tu pode disparar aquela fibrilação ventricular ou aquela taquicardia ventricular que precisa de choque imediato. Então, como é que a gente previne? A gente tem que prevenir o infarto, né? E como é que a gente previne o infarto? Quando a gente tá assim, agora aqui, conversando aqui, se olhando no Instagram, eu sei que vocês estão me vendo, vocês estão em casa, alguns estão comendo, jantando, estão fazendo janta, estão brincando com seus filhos. É agora que a gente previne o infarto. Como eu sempre digo, o infarto não marca horário. Ele simplesmente acontece no momento em que tu tinha que ir para o supermercado fazer as compras da semana, né? Então, como é que a gente faz para prevenir o infarto? Sabendo que a principal causa de infarto é ter doenças que causam o entupimento de coronárias, então a gente, olhando por esse lado, a gente sabe que a gente deve identificar se a gente tem essas doenças e tratá-las e tentar reduzir o risco. Na verdade, eu falo tentar, mas a gente sabe que a gente reduz o risco de morte cardiovascular, de AVC, de infarto, quando a gente trata essas doenças. E que doenças são essas? Todas essas doenças que eu vou falar agora podem dar sintomas ou não. E às vezes a gente pode ter alguma dificuldade em identificar esses padrões que a gente tem, que muitas vezes a gente até herdou, né, dos nossos pais, e a gente não consegue sozinho, assim, ter uma crítica do que pode estar acontecendo no nosso corpo. Então eu falo muito aqui de pressão alta, né? Pressão alta, eu falo bastante e vou continuar falando muito, porque hoje mesmo eu atendi um paciente que tem pressão alta e ele está acostumado a me ouvir falar. E o que ele fez? Meses atrás ele tinha perdido um pouco de peso e ele estava se sentindo muito bem porque ele perdeu peso. E todo mundo deve imaginar que quando a gente perde 20 quilos, a gente fica mais leve, né? Então, ele começou a se sentir melhor e mais leve, com mais capacidade, assim, para caminhar e fazer as coisas dele. Mas ele não faz atividade física. E aí, o que aconteceu? Ele resolveu parar de tomar o remédio para pressão, tá? E isso já faz uns meses. E aí eu perguntei para ele, tu verificaste como ficou a tua pressão depois que tu paraste de tomar o teu remédio? E ele falou que não, ele nunca mais mediu a pressão. Ele simplesmente parou com o remédio porque ele estava se sentindo
melhor porque ele tinha emagrecido. Então, assim, a gente sabe que a obesidade aumenta a pressão arterial, inflama as nossas artérias e pode causar um infarto no coração. Então, a gente sabe que emagrecer vai ajudar. Vai baixar a pressão, vai desinflamar, vai diminuir o risco de infarto. Agora, se a gente não medir, se a gente não conferir, como é que a gente vai saber se a pressão ficou no lugar? Então, se a gente andar por aí, porque a gente está se sentindo bem, mas a gente não sabe o que está acontecendo com a gente pode estar em risco. Porque aí chega na esquina, conversa com alguém, tem uma notícia ruim, ou recebe uma notícia ruim qualquer, e aí pode ter uma crise hipertensiva, e se apresentar no hospital daqui a pouco com AVC, com infarto, ou até ter um infarto fulminante. Então, são coisas que a gente tem que pensar porque a gente não sente nada. Então, vamos lá. Obesidade está relacionada ao entupimento silencioso das nossas coronárias, pressão alta. Pressão alta, e qual é o valor de pressão arterial que a gente considera normal? Vamos aproveitar para dizer isso. A pressão arterial normal, ótima, é 11/6. Uma pressão arterial maior que 12/7 já é considerado na Europa, no nosso novo guideline europeu, é a diretriz europeia de hipertensão. Passou de 12/7, essa pressão está elevada e essa pessoa já deve mudar o seu estilo de vida, tá? Então, 14/9 continua sendo o número da hipertensão que a gente trata com remédios, mas essas casas que vêm antes do 14 ali, o 13, o 12, o 8 e até o 7, quase 8, são zonas nebulosas em que a gente realmente enxerga que as pessoas têm muito mais infarto e AVC do que as pessoas que têm 11/6 de pressão arterial. Colesterol alto, então a doença do colesterol alto, de triglicerídeos altos, está intimamente relacionada à presença de entupimentos nas artérias com o surgimento de infarto do nada, que é do nada, né? Não é do nada, né? Pegaram o código, né? Infarto do nada. Que mais? Diabetes. Então, diabetes é uma doença muito inflamatória para as artérias, faz entupimentos e também pode dar um infarto altamente silencioso, até porque os pacientes diabéticos, muitos, quando tem o diabetes mal controlado, a glicemia alta, faz uma alteração dos neurônios, que é a tal da neuropatia que eu estava falando, e aí o paciente pode até infartar sem sentir nada, tá? Ao sentir uma fisgadinha no peito, tá tendo um baita do infarto. Sedentarismo, então pessoas sedentárias, o nosso corpo não foi feito pra gente ficar sentado numa cadeira como eu tô aqui agora, tá? Então, a gente deve praticar atividade física, a gente deve mexer o corpo, porque se vocês soubessem o quanto que a atividade física previne infarto e AVC e diminui a mortalidade, vocês entenderiam que o sedentarismo é uma doença e não que fazer exercício é um benefício, tá certo? Que mais? A história familiar que a gente tem de morte precoce na família, principalmente da mãe, do pai, sabe? Assim, a minha mãe morreu com 42, com 48, então a morte de um familiar de primeiro grau, que é o pai e a mãe, por infarto, sugere fortemente uma história familiar de um DNA aí que é bem entupidor, tá? Exceto assim, quando a gente vê que o pai ou a mãe, teve um infarto, mas tinham hábitos muito ruins, eram tabagistas, etilistas. Então aí a gente talvez não tenha herdado alguma coisa tão grave nos genes, Porque existem as doenças que a gente herda e as doenças que a gente adquire, com os nossos hábitos. Então isso também pode estar presente nesses casos aí dos pais da gente, Idade, quanto mais idade, pior. Significa que quanto mais tempo exposto a uma doença, ou seja, 20 anos de diabetes, 30 anos de hipertensão, então quanto mais tempo exposto a um fator de risco, maior é o risco de ter entupimentos graves nas coronárias, maior é o risco de AVC, porque são muitos anos inflamando aí, causando danos para as nossas artérias e para o nosso coração, tá? Que mais? Algumas outras doenças como estresse, transtorno de ansiedade. Eu conheço muitas pessoas que vêm consultar aqui comigo, que têm problemas graves de privação de sono, de estresse, de trocar a noite pelo dia, de dormirem pouco, são empresários, são pessoas que estão sobrecarregadas, tá? Muitas vezes são mulheres que são ansiosas desde a infância, então às vezes quanta coisa
a gente não trouxe da vida, da nossa infância, né, da nossa vida adulta, quantas dores muita gente não carrega, perda de filhos, casamentos difíceis, ruins, às vezes uma vida de muito sacrifício, né? Então, são pessoas que têm muitas dores e essa vida de dor, ela mexe assim com os nossos hormônios, com a nossa serotonina, com o nosso hormônio do estresse, bagunça nosso sono e nos coloca numa condição de inflamar mais as nossas artérias e nos dá um risco maior de ter hipertensão, infarto. Outras doenças de caráter que a gente diz inflamatório, toda vez que o cardiologista fala caráter inflamatório, a gente está falando que inflama, entope a artéria, tá? Então, outras doenças de caráter inflamatório são aquelas doenças que são reumáticas, então, artrite reumatoide, lúpus, a gente usa essas duas como exemplo porque são doenças bem conhecidas, são nomes bastante conhecidos, né? As doenças reumáticas são doenças em que a pessoa produz anticorpos contra si mesmo, né? Contra seus próprios tecidos. E aí cada doença vai se manifestar de um jeito. Então, algumas vão ter mais lesão de rim, podem ter mais lesão de coração, lesão de pulmão, lesão de pele. Então, tudo isso pode acontecer, né? Mas são pessoas que quando estão com a doença assim realmente em atividade, têm muitas reações químicas no seu organismo que fazem com que essa inflamação predisponha ao surgimento desses entupimentos, tá certo? A prevenção do infarto é ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, praticar atividade física, né? Sempre conferindo se tá tudo bem, se o coração aguenta essa carga, tá? Então, precisa do apoio de cardiologista, de médico do esporte, muitas vezes, dependendo dos objetivos que a gente tem com os exercícios, né? A gente precisa de reforço osteomuscular, então a gente precisa muitas vezes da opinião de um ortopedista, tá? Quando a gente tem problema de coluna, de joelho, para não se sobrecarregar, para poder realmente, assim, executar o exercício da forma correta, de um jeito que a gente não somente aguente, mas que a gente consiga se superar, né, e consiga atingir nossos objetivos, realizar nossos sonhos. Que mais? Se alimentar bem, então tirar sal da comida, não fumar, evitar o consumo de álcool, tá certo? Lembrando que o álcool pode causar insuficiência cardíaca, tá? Então o álcool pode enfraquecer o músculo do coração e também pode causar aumento da pressão arterial. É bem comum que a gente tenha crises de hipertensão na emergência ali pelas 6, 7, 8 horas da tarde, da noite, que é um horário de sábado e domingo que sucede aí os churrascos sobrecarregados de sal, álcool e muita caloria, né? Então a gente já atendi bastante crise hipertensiva aí nesse horário, tá certo? E uma coisa que eu acho bem importante a gente falar, a gente tem visto, né, muitos infartos, muito mais casos em pessoas mais jovens, e o motivo disso é o estilo de vida que a gente tem hoje. Eu compartilho com você sempre a minha visão de mundo conforme eu também vou evoluindo. Então, hoje eu tenho uma filha de quase 4 anos de idade e eu entro com ela nas lojas, eu circulo com ela por aí. E o que tem de atraente para as crianças hoje, né? São esses carros elétricos. A gente tem... Todas as crianças podem ter acesso hoje a telefone, tablet, né? Eles têm desenho que eles podem assistir até à noite. Então, o sedentarismo... ele pode ser quase delicioso, porque a criança tem um monte de coisa para fazer em casa, né? Ficar no celular, ficar assistindo desenho o dia inteiro, não pratica atividade física nenhuma, sai de carro elétrico, né? A minha filha entrou esse dia numa lambreta elétrica que ela adorou, né? Mas lá em casa não entra carro elétrico, só entra bicicleta, motoca e patinete, que ela tem que fazer força, né? Porque senão eu vou estar criando uma sedentária, uma criança que não tem paixão por fazer atividade física, né? Então, também conta, né, sermos os exemplos para nossos filhos. A gente também deve praticar atividade física. Sempre que eu vou treinar, eu falo para minha filha, estou saindo para treinar. A gente, para viver mais, para não ter um AVC abruptamente, para não ter um infarto fulminante, a gente tem que ter conhecimento
do que a gente tem no nosso organismo, o que está acontecendo com o nosso corpo, conhecer quais são os nossos riscos, porque há sim cientificamente comprovação de que algumas coisas que a gente faz podem reduzir a incidência de morte. Então a gente pode viver mais tempo e livre de sofrer aí um AVC e daqui a pouco tá, né, em cima de uma cama, sofrendo, né? Porque são doenças que fazem a gente sofrer. De acordo com o que falamos aqui hoje, acho que é um assunto muito pertinente, visto que eu prefiro atendê-los quando estão bem, em vez de tentar reverter uma situação potencialmente grave, em vez de receber notícias difíceis sobre pacientes meus que podem perder a vida. Então, ultimamente, a gente tem tido um curso bom por aqui. Os pacientes que têm passado por aqui estão bem, até onde eu sei. E eu desejo que vocês reflitam sobre isso e busquem a ajuda de um especialista para descobrirem o que vocês podem ter, que podem causar um infarto, e o que vocês podem fazer para controlar essas doenças crônicas que acabam, né, tirando a vida da gente, aí, encurtando a nossa estrada, a nossa jornada, tá certo? Lembrando que essa live vai ser colocada lá no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é o mesmo nome do meu Instagram, é @dra.cintiamedeiros. Então, quem tá aqui já pode ir lá bem bonitinho, clicar no YouTube e se inscrever no meu canal, porque eu gravei vários vídeos essa semana já para postar lá, tá bem legal. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Se vocês tiverem dúvidas, algumas perguntas, vocês podem mandar para mim, podem mandar lá no meu direct. Eu posso fazer um vídeo, um reel, quem sabe não vou estar discutindo algum assunto que vocês coloquem aí para mim numa próxima live, tá certo? Então tá, um abraço a todos, uma boa noite a todos, cuidem-se e nos vemos na quarta-feira que vem, tá certo? Ó, meus pacientes aí, estão tudo falando comigo, hein? Um abração pra vocês. Até mais, gente, uma boa noite.